Graça e paz mais que vencedores. Bom dia para você, para a sua família. Que alegria estar aqui mais uma vez para esse momento tão precioso. É mais um amanhecer com a palavra que está começando e eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida e a sua família. Fica até o final desse vídeo, vai valer a pena. Ontem nós falamos sobre a maior tragédia que um ser humano vai viver em toda a sua existência. Foi um alerta deixado por Jesus, uma palavra que ele deixou aqui em Mateus capítulo 25, para que você possa escapar dessa tragédia. Só você pode evitar essa tragédia na sua vida. E hoje vamos falar sobre a maior bênção que uma pessoa vai receber em toda a sua existência. Também é você que decide se quer ou não essa bênção. É muito importante eu falar para você, fazer uma observação, que você vai viver essa maior tragédia ou essa maior bênção. Não tem uma terceira alternativa. Não tem como viver o caminho neutro. Não tem. Ou uma coisa ou outra. Ou você escolhe entrar por esse caminho dessa tragédia ou pelo caminho da bênção, tá? Olha, isso é muito importante. Fica até o final desse vídeo, vai valer muito a pena. Mas antes eu quero fazer um comunicado aqui. Vocês sabem que toda semana eu faço 3 lives aqui no canal, segunda, quarta e sexta, e eu quero avisar para vocês que assistem, né? São poucos que assistem, na verdade, pouquíssimas pessoas que assistem os devocionais participam das lives. E como eu estou muito cheio de compromisso, eu já disse e vou repetir aqui, eu não sou pastor apenas aqui no YouTube. Eu tenho igrejas que eu dou suporte, que eu cuido, e eu estou muito sufocado com muitas atividades. Também eu dou aula no seminário, atualmente estou dando aula nas segundas-feiras, e eu estou muito assim, com muitos compromissos, né? E muitas vezes sem tempo até de descansar direito, às vezes de sair com a família. Então eu estou percebendo aqui que é uma hora, que é um momento de pisar um pouco no freio, tá? Então eu estou fazendo uma parada a partir de hoje nas nossas lives. Pode ser que eu faça alguma espontânea, né? Ou então que eu volte depois com as lives, mas nesse momento eu não estarei mais fazendo live, nem mesmo a que eu havia prometido que faria a partir de maio com os membros do canal. Vamos adiar. Eu vou marcar uma outra data e eu aviso aqui, tá bom? Então, a partir de hoje, nós não teremos lives nesse momento. Quem sabe a gente retorne depois, mas nesse momento aqui, né, a partir de hoje, a gente vai dar uma parada, ficar só com os vídeos pela manhã e também às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe você e continue aqui, porque eu sei que o Senhor vai nos abençoar todos os dias também, através dessa palavra, do amanhecer com a palavra e também do anoitecer com a palavra. Amém? Queridos, Mateus capítulo 25, versículo 34, olha a bênção que vai superar todas as coisas boas que você vai receber nessa terra. Olha, isso aqui está acima de tudo. Por isso que Jesus vai dizer que precisamos lutar para guardar, preservar, acumular tesouros na eternidade, onde ninguém vai roubar de você. Aqui na terra, o que se tem hoje, amanhã pode ser que vá embora. O que a pessoa adquire hoje, pode ser que amanhã ela não tenha mais. Você sabe disso, né? Agora, a bênção eterna, a salvação, é algo que ninguém vai tirar de você. É um presente, é uma bênção que ninguém vai tirar das suas mãos, a menos que você entregue, né? E depois que você entrar nas mansões celestiais, pronto. Não tem mais ameaça, não tem mais luta, não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais perseguição, não tem mais guerra espiritual. Por isso, se nesse tempo você está enfrentando uma guerra, continue, porque vai valer a pena, você estar conquistando algo precioso para a sua eternidade.
Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha que palavra tremenda. Queridos, obviamente que esse rei que está fazendo o convite aqui representa o Senhor Jesus. E aqueles que estão ouvindo esse convite representam aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que andam com Jesus nesse tempo. Então a pergunta é: quem vai ouvir essa palavra de Jesus? Quem são esses irmãos? Quem são esses que terão o privilégio de ouvir esse convite para entrar nas mansões celestiais? Quem são essas pessoas? Imagine aí o melhor lugar que você queria estar. Eu falo aqui, lugar natural, uma cidade, um hotel, uma praia, um outro país, um lugar, um ponto turístico. Imagine aí agora qual o lugar que você mais gostaria de conhecer no Brasil e qual o outro país que você gostaria de conhecer. Imagine um lugar que você faria assim de tudo para conhecer. Pois é, as mansões celestiais, a morada dos salvos, é um lugar incomparável. Você não pode comparar com nada nesse mundo. E aqui nós acabamos de ler um texto onde o Senhor Jesus faz um convite. Venham, benditos do Pai, aleluia. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. Tem um reino que está sendo preparado para você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, que já se entregou a Jesus, tem um reino sendo preparado. Jesus está deixando tudo pronto para que você escute esse convite. Venha, meu filho, venha, bendito do meu Pai, entre nas mansões celestiais. Quem são esses? Olha, esses que vão ouvir esse convite são aqueles que aceitaram Jesus aqui nesse mundo. Olha que coisa importante. Esse grupo de pessoas, essas ovelhas que estão ouvindo esse convite de Jesus, são aqueles que aceitaram a Jesus aqui nesse mundo. Mas por quê, pastor? Eu pergunto a você, como que uma pessoa não vai viver para Jesus aqui nesse mundo? Como que alguém não vive para Jesus aqui nesse mundo? Não aceita Jesus, não reconhece o sacrifício dele e vai ouvir esse convite, vai entrar nas mansões celestiais, vai viver com ele na eternidade? Será que isso não seria injustiça? Como assim, pastor? Eu te explico. Imagina uma pessoa que passa a vida toda lutando para não fazer o que é errado, lutando para ler essa palavra, servir a Jesus, fazer tudo o que é certo, embora nada disso salve uma pessoa. Você sabe, as obras não salvam, mas faz parte. Você sabe que a salvação vem pela graça, mas tem a nossa participação no sentido de evitar aquilo que é errado. Não é que sendo uma pessoa boa, somente isso, fazendo o que é certo, vai salvar uma pessoa. Não, isso não salva, porque são obras. Tá? Entenda isso, são obras. Porque se uma pessoa sendo boa fosse capaz de alcançar a salvação, então Jesus não precisava ter morrido na cruz. Era só deixar aqui na palavra, olha, não minta, não roube, não seja injusto, não tenha inveja, não vingue das pessoas, você vai ser salvo. Mas não é isso que nós aprendemos na Bíblia. O que aprendemos é que a salvação passa por Jesus e ela é um ato da graça de Deus.
favor imerecido. Agora, é claro que um salvo, uma pessoa que é salva, ela vai ter que evitar um monte de coisa errada. Entendeu, irmão? Então, uma pessoa aceita Jesus, ela passa a lutar todo dia contra o pecado, passa a lutar contra a injustiça, ela evita coisas erradas e aí é salva. Aí, uma pessoa que nunca quis saber de Jesus, viveu a sua vida aqui fazendo tudo o que queria, mentiroso, fazendo o que é errado, adulterando, roubando, enganando, fazendo mal para as pessoas, aí você entra no céu. Quem está lá do seu lado? Essa pessoa. Entenda, se faz tudo isso e se arrepende, amém, é outra coisa. Mas essa pessoa fez tudo isso de ruim e não se arrependeu. Morreu com a vida errada, fazendo tudo que era errado. E você passou a vida toda lutando para evitar o erro. Aí você vai entrar nas mansões celestiais, quem está do teu lado? Essa pessoa. Seria isso justo? Não, não seria justo. E Deus é justiça. Então, a salvação não vem pelas obras, mas o salvo pratica boas obras. Então, essas pessoas aqui que vão ser salvas são aquelas que hoje se divorciam no mundo. Essas pessoas que cortam o cordão umbilical com o mundo, essas pessoas serão salvas, estarão para sempre com o Cordeiro na eternidade. Olha aqui que está em Tiago 4,4. Adúlteros, até uma palavra forte, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui está muito claro, né, essa palavra. Aqueles que em nome de sua fé em Deus, em nome da sua aliança com Jesus e da sua obediência a essa palavra, enfrentaram todo tipo de sofrimento e perseguição, sem se desviar do caminho da fé. Então essas pessoas serão salvas. Essas pessoas vão ouvir esse convite. Como está aqui, né, em Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se você sofre, mas está fazendo a vontade do Senhor, continue enfrentando essa guerra. Você está passando por isso, mas vai valer muito a pena, porque você vai receber a maior bênção que um ser humano pode viver em toda a sua existência. Amém? Ficou claro? Então essas pessoas que vivem para Deus aqui nesse mundo serão salvas, receberão a maior bênção. Amanhã eu vou continuar ainda nesse assunto, tá bom? Tem algumas coisas que eu quero falar aqui, o tempo já acabou, tá? E eu quero orar por você, mas antes eu peço que você escreva nos comentários: obrigado, Senhor, eu vou receber a maior bênção. Obrigado, Senhor, eu vou receber a maior bênção. Senhor, muito obrigado por tua palavra nessa manhã. Ah, Senhor, eu te louvo, te exalto, te glorifico e peço ao Senhor que continue nos abençoando, que nesse dia o Senhor esteja tocando em cada coração, abençoando cada pessoa e que eles possam viver todas as bênçãos, as promessas que Deus tem aqui desse mundo, mas que eles possam conquistar a maior bênção que alguém pode receber, que é a salvação eterna. Muito obrigado por todos que estão aqui orando comigo. Continua nos abençoando, nos guardando, nos conduzindo e que a mão de Deus permaneça sobre nós hoje e para sempre. Nos ajuda a vivermos a tua vontade, porque somente por tua palavra e através da ação do teu Espírito Santo em nós será possível viver de acordo com
os teus princípios. Muito obrigado, continua conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o nosso bom e eterno Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.